Todo governo repete o mesmo discurso: confie na nossa moeda. Todo banco central garante: seu dinheiro está seguro. Todo político vende a ideia de estabilidade. Mas aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. Nunca, em toda a história, tantas pessoas simplesmente ignoraram essas promessas ao mesmo tempo. Elas não estão correndo para outra moeda estatal, não estão enterrando ouro no quintal, estão migrando para algo que nunca existiu antes. Uma moeda que não pertence a país nenhum, que não obedece a presidentes, reis ou bancos centrais, que não pode ser impressa por decreto nem congelada por ordem política. O Bitcoin não é só dinheiro digital, é a primeira moeda verdadeiramente sem pátria da história. E talvez seja exatamente por isso que está assustando tanta gente no poder. E é exatamente aqui que tudo muda. Porque quando você entende o que o dinheiro realmente é, percebe que o Bitcoin não surgiu por acaso. Ele surgiu por necessidade. Dinheiro não é papel, não é decreto, não é confiança cega em promessas políticas. Dinheiro é coordenação social. É um acordo coletivo sobre como preservar valor hoje para usá-lo amanhã. E toda vez que esse acordo foi corrompido, seja por inflação descontrolada, confisco, guerras ou colapsos institucionais, as pessoas buscaram uma alternativa. O padrão se repete ao longo da história. O ouro venceu porque era escasso. O papel venceu porque era conveniente. O digital venceu porque era rápido. Mas todos eles tinham um ponto fraco em comum. Alguém sempre estava no controle. O Bitcoin quebra esse ciclo. Ele não depende de confiança em homens, governos ou instituições. Depende de matemática, código e consenso distribuído. Funciona 24 horas por dia, atravessa fronteiras, sem pedir permissão, e segue as mesmas regras para todos, ricos ou pobres, estados ou indivíduos. Num mundo onde regras mudam conforme o interesse de quem governa, o Bitcoin oferece algo radical: regras que não mudam. Talvez o Bitcoin não seja o dinheiro perfeito, mas ele pode ser o primeiro dinheiro honesto da era digital. E a pergunta que fica não é se o mundo vai adotar o Bitcoin, é se você vai entender isso antes do resto. E é exatamente por isso que o Bitcoin representa uma ruptura tão profunda. Pela primeira vez, o dinheiro não nasce da autoridade, nasce do código. Não depende da confiança em instituições, depende de regras imutáveis. Ele não pode ser ajustado conforme a conveniência política de uma crise ou eleição. O Bitcoin impõe limites onde antes só existiam desculpas. São apenas 21 milhões. Não 21 milhões ou mais se der errado. Não 21 milhões temporariamente. 21 milhões. Ponto final. Isso muda completamente o jogo. Porque quando o dinheiro tem limites claros, o poder também passa a ter. Em vez de transferir riqueza silenciosamente através da inflação, o sistema exige responsabilidade. Em vez de punir quem poupa e recompensar quem se endivida sem limites, ele inverte os incentivos. O tempo volta a trabalhar a favor de quem constrói, produz e pensa no longo prazo. É por isso que o Bitcoin não é apenas um ativo, não é apenas uma aposta, é uma declaração. Uma declaração de que o dinheiro não precisa de permissão, de que a confiança pode ser substituída por verificação, de que indivíduos podem ter soberania financeira em um mundo cada vez mais centralizado. Talvez os livros de história não chamem isso de revolução monetária, talvez chamem de algo maior. Mas uma coisa é certa: quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta de controle e passa a ser uma ferramenta de liberdade, nada volta a ser como antes. E é exatamente aí que mora o desconforto. Porque o mundo nunca lidou com um dinheiro que não pudesse ser enquadrado, pressionado ou ameaçado. As leis sempre partiram do princípio de que o dinheiro tem um dono, um Estado, um banco central, uma autoridade final. Com o Bitcoin, essa premissa simplesmente deixa de existir. Não há uma porta para arrombar, não há um CEO para intimidar, não há um cofre central para confiscar. Isso força governos a fazerem algo inédito,
reagir em vez de controlar. Alguns tentam regular, outros tentam proibir, outros fingem que não existe, até que seja tarde demais. Mas, independentemente da abordagem, o efeito colateral é o mesmo. O monopólio estatal sobre o dinheiro começa a rachar. E quando o monopólio do dinheiro enfraquece, todo o resto é questionado, da política fiscal ao próprio conceito de soberania nacional. Para o cidadão comum, isso é um choque. Liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Sem intermediários, não há quem culpar. Sem garantias estatais, a segurança depende do conhecimento. O Bitcoin não promete proteção, ele oferece autonomia. E autonomia não é confortável. Ela exige entendimento, disciplina e visão de longo prazo. Mas, em troca, entrega algo que desapareceu lentamente ao longo do último século: a capacidade real de possuir o fruto do próprio trabalho. Talvez o Bitcoin não seja o futuro de todo o dinheiro. Talvez ele nunca substitua completamente os sistemas tradicionais. Mas ele já cumpriu algo irreversível. Provou que o dinheiro pode existir fora do controle do poder. E uma vez que essa ideia entra em circulação, ela não pode mais ser desinventada. E é por isso que o Bitcoin não quebra quando o mundo quebra. Ele não precisa de bancos abertos, não depende de horários comerciais, não pede permissão para continuar existindo. O Bitcoin foi construído partindo da pior suposição possível: que o sistema falha, que governos erram, que instituições entram em colapso e que a confiança, cedo ou tarde, é traída. Em vez de tentar consertar essas falhas humanas, ele simplesmente as ignora. Quando tudo trava, ele segue. Essa é a inversão mais perigosa já criada no sistema financeiro. Antes, o dinheiro dependia do Estado. Agora, o Estado começa a depender de um dinheiro que não controla, seja para regular, tributar ou, ironicamente, integrar. Por isso, os bancos não estão rindo. Estão estudando, testando custódia, criando ETFs, buscando um lugar em um sistema que nasceu para não precisar deles. O papel muda, o poder muda. Intermediação vira serviço opcional. Confiança vira produto, não obrigação. E a soberania financeira deixa de ser privilégio institucional para se tornar escolha individual. O Bitcoin não pede que você confie nele. Ele apenas funciona, bloco após bloco, crise após crise. Talvez seja por isso que quanto mais instável o mundo se torna, mais inevitável ele parece. Não como substituto imediato de tudo, mas como a camada base sobre a qual um novo sistema financeiro começa silenciosamente a se formar. E quando a fundação muda, todo o edifício precisa se adaptar ou desmoronar. E essa escolha não é trivial, ela é profundamente transformadora. Assumir o controle do próprio dinheiro muda a forma como as pessoas se relacionam com o risco, com o tempo e com o poder. Cada chave privada guardada é um ato de responsabilidade individual. Cada transação assinada é uma decisão irreversível. O Bitcoin não infantiliza o usuário, ele o trata como adulto. Por isso essa transição assusta tanta gente. Durante décadas fomos condicionados a terceirizar tudo: segurança, custódia, decisões. Agora surge um sistema que devolve o controle, mas remove as redes de proteção artificiais. E, ainda assim, milhões aceitam esse acordo. Não porque seja fácil, mas porque o custo de não assumir o controle se tornou alto demais. Estamos vendo o surgimento de uma economia onde regras não são interpretadas, são executadas. Onde contratos não dependem de tribunais, dependem de código. Onde a confiança não é prometida, é verificada em tempo real por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Nesse novo cenário, o Bitcoin funciona como o alicerce. Não como uma empresa, não como um produto financeiro, mas como um protocolo, tão neutro quanto a internet, tão imparcial quanto a matemática. Ele permite algo inédito: participar da economia global sem pedir autorização, sem discriminação geográfica, política ou social. Basta conexão, conhecimento e escolha. Talvez, no futuro, o Bitcoin seja lembrado não apenas como uma inovação monetária,
mas como o momento em que o indivíduo voltou a ter poder real sobre o próprio valor. E uma vez que essa porta é aberta, não há como fechá-la novamente. E é exatamente por isso que este momento é tão decisivo. Não estamos apenas diante de um novo ativo, uma nova tecnologia ou mais uma tendência passageira. Estamos diante de uma escolha histórica. Pela primeira vez, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta do poder e se torna uma ferramenta do indivíduo. Enquanto o mundo caminha para mais controle, mais vigilância e mais instabilidade, surge um sistema que segue na direção oposta, previsível, neutro e impossível de ser manipulado. Um dinheiro que não muda as regras no meio do jogo, que não discrimina quem entra, que não depende de promessas. O Bitcoin não foi criado para um mundo perfeito, ele foi criado para o mundo real. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode se fazer agora. Quando tudo ao redor muda, em qual sistema você confia o fruto do seu trabalho? O futuro do dinheiro já chegou. Ele não pede permissão, ele não espera consenso político. A única questão é, você vai entender isso cedo ou só depois que todo mundo já entendeu? E agora eu quero saber de você. Você acredita que o dinheiro do futuro vai continuar nas mãos de governos e bancos ou nas mãos de quem realmente produz valor? Se esse vídeo abriu sua mente de alguma forma, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que quase ninguém tem coragem de falar. Se inscreve, ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão conectar Bitcoin, poder, instituições e a grande transferência de riqueza que já está em andamento. E lembra, quem entende cedo, escolhe. Quem entende tarde, reage. Esse foi o Cripto com você, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!